filho seu. Meu DNA tem o código do Filho de Deus. Quero saudar os amados irmãos com a bendita paz de Jesus. Faz favor tomar os vossos lugares. E é para mim um prazer enorme poder mais uma vez estar com os irmãos. E quero aproveitar para agradecer também ao nosso querido irmão pastor, presidente pastor José Wellington Bezerra da Costa, a oportunidade que nos concede de voltar a este país que nós muito gostamos. E sempre oramos por vocês também. Também ao pastor Dueto, pastor José Wellington Júnior, que Deus ricamente abençoe, aos demais pastores e também a todo este auditório, que Deus ricamente possa abençoar. Aproveito para deixar saudações da nossa igreja em Faro, ali no Algarve, bem no sul do nosso país, para todo o povo do Senhor aqui, que Deus ricamente abençoe. E não apenas deixamos a saudação, mas aproveitamos para pedir as vossas orações a nosso favor. Não é fácil, mas é bom servir este Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sem mais demoras, convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no segundo livro de Timóteo, capítulo com o número 4. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo número 4. E quero também agradecer o bom tempo que nós já temos tido, as boas palavras que nós temos recebido da parte dos seus servos, e Deus tem falado comigo particularmente, porque é bom virmos aqui e ouvir os servos do Senhor também enriquecer a nossa alma. Como eu costumo dizer, estou recarregando as minhas baterias espiritualmente falando, amém? Poder estar aqui com o povo de Deus. Segunda de Timóteo, capítulo número 4, versículo 1 a 5. Eu sei que o nosso querido irmão pastor Gessé, ele está com a tarefa de ler, e seria interessante, se o irmão não se importa, poder ler a palavra de Deus. Que Deus abençoe o amado irmão. Aleluia. Versos 1 a 5, se faz favor, pastor. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra insta, a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, e voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aleluia. Prezados irmãos, eu gostaria de trazer até vós não algo novo, porque a palavra de Deus, ela é a mesma ontem, hoje e para todo sempre. E o que eu quero trazer aos irmãos já ouviram, possivelmente muitas vezes, mas quero me dirigir a todo este auditório, não com a pretensão de ser o obreiro exemplar, não, mas procuro fazer o meu melhor, servindo o Deus vivo com toda a alegria e com todo o gozo. Mas quero dizer aos irmãos e deixar convosco as tarefas que cada obreiro deve de ter cuidado de ter. Timóteo era um pastor, e Paulo também era um outro pastor, só com uma diferença: um a terminar a sua carreira e outro a iniciar a sua carreira. E estava chegando o momento da substituição, da entrega, como nós dizemos, do facho, e é o momento de render a guarda. E Paulo escreve ao pastor
em quem mais confia. E eu dou graças a Deus que Paulo ainda tinha confiança neste homem chamado Timóteo. Que Deus possa ajudar a cada um de nós, para que naturalmente possamos ser aquele homem que Deus tem confiança em nós. Aleluia. O momento de substituição não é fácil, mas é possível, e Deus quer abençoar aqueles a quem Ele chama. Já nesse tempo havia pastores que Paulo não aceitaria como substitutos. Muitos ensinavam, mas sem sacrifício. E eu oro a Deus para que todos os obreiros possam ensinar, mas com sacrifício, com fidelidade, porque o Senhor nos chamou para sermos fiéis a este Deus grande e maravilhoso. A Deus toda a glória. Infelizmente vivemos dias, como eu dizia, difíceis, sem dúvida, mas que cada um de nós neste tempo difícil possamos fazer o nosso melhor, porque não trabalhamos para homens, mas trabalhamos para o Deus Todo-Poderoso. Trabalhamos para Jesus. Dele recebemos a chamada. E eu não posso esquecer que já vai há muitos anos, ainda bem novo, quando o Senhor me chamou para este trabalho, ainda lá em África, mas o Senhor tinha um propósito na minha vida, e eu agradeço a Deus, porque ao longo destes quase 50 anos estou servindo com alegria, com gozo, com entusiasmo o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, e Ele está conosco, Ele está ao nosso lado. Aceitemos isto. Ele não está distante, não, Ele está perto de nós. Perto está o Senhor, daqueles que confiam nele. Bendito seja o nome do Senhor. Todavia, Paulo, neste caso, obriga Timóteo a um juramento, a uma promessa. Vejamos 2 Timóteo 4 e o verso 1, que diz: conjuro-te, pois, diante de Deus. E de quem? E do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Vejam, conjuro-te. Timóteo é chamado a dar uma palavra de honra. Ouvi no dia de ontem, creio que foi ontem, a um dos pastores pregando acerca da honra. Que Deus ricamente abençoe a cada um de nós. Conjuro-te, e aqui Timóteo é chamado a dar uma palavra de honra. Timóteo deveria comprometer-se seriamente como um soldado no juramento, tal como os noivos que prometem ser fiéis. Este ano eu fiz 50 anos, estou casado com a minha esposa, e lembro-me que há 50 anos eu prometi ser fiel a ela e ela a mim. E nós temos que ser fiéis ao Deus que nos chamou. Não viemos aqui de modo próprio, mas uma chamada divina. É o Senhor que chama, é o Senhor que abençoa, é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos dá capacidade. A capacidade não vem de nós, mas vem do Senhor da glória. Quem crê nisto pode dar um glória a Deus bem forte, porque somos servos do Deus Altíssimo. A Deus toda a glória. Irmãos amados, o pastor obrigou-se sem dúvida a um juramento. Porquê? Porque nós temos um projeto que é-nos colocado, cujo projeto não é para fazer como entendemos, mas para fazermos consoante a vontade do nosso Deus. Então, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E lembrem-se, antes de colocarmos diante dos outros, antes de nos colocarmos diante dos outros, precisamos ficar diante daquele que é o Senhor da nossa vida, diante dele. Aleluia. Precisamos estar diante dele. Assumir um pastorado ultrapassa uma mera cerimónia de igreja, irmãos. Ultrapassa. Não temos só responsabilidade diante da igreja, temos responsabilidade diante do Senhor que nos chamou. E como já ouvimos aqui, Ele é o dono da igreja. E como dono, Ele requer o melhor de cada um de nós. Aleluia. Irmãos, que Deus guarde a cada um de nós e aos muitos obreiros a qual nós estamos falando nesta manhã. Que Deus possa guardar, que Deus possa abençoar, e que cada um tenha este desejo de fazer mais e melhor para o Senhor da glória, porque é Ele que nós servimos. Glórias ao seu santo nome. Nossa responsabilidade ultrapassa a igreja, ultrapassa inclusive
inclusive o ministério, e ultrapassa com todo respeito a convenção. Nós fomos chamados pelo Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a Deus. Quem é fiel a Deus é fiel à convenção. Quem é fiel a Deus é fiel ao ministério. Quem é fiel a Deus é fiel à sua igreja. A Deus toda a glória. Tudo começa olhando para Ele, fazendo a vontade do nosso Deus. Aleluia. Então todo obreiro, todo pastor deve ser cuidadoso, irreverente e escrupuloso neste trabalho tão maravilhoso. Então, irmãos, por quê? Eu gostaria de analisar convosco algumas tarefas importantíssimas de cada pastor. Então vamos ver o verso número 2. E já agora o pastor Jessé pode ler, se não se importa, faz favor. Verso 2. Que pregues a palavra insta, a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Aleluia. Então quais são as tarefas importantes do pastor? Que pregas a palavra. Nós não estamos aqui para outra coisa. Estamos aqui para pregar a palavra. Aleluia. Para pregar a palavra significa o quê? Anunciar, fazer pregão, comunicar, noticiar aquilo que Deus tem dado a cada um de nós. Amém. Não vem de nós, não. Vem do Deus que nos chamou. Evangelho de João, capítulo com o número 3 e o versículo número 34 diz assim a bendita palavra de Deus: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Nós fomos chamados por Ele e entregamos a palavra que Deus nos entregou. Aleluia. E é esta a nossa missão. Foi essa a tarefa de Jesus. Ele não veio para outra coisa. Ele veio para falar aquilo que recebeu da parte do Pai. E nós temos que falar à igreja e ao povo aquilo que recebemos da parte do nosso Deus. Bendito seja o seu santo nome. Evangelho de Marcos, já agora capítulo com o número 1. Eu gosto de acompanhar aquilo que nós pregamos com a palavra. Costumo dizer, somos pregadores da palavra e não de nós mesmos, amém? Marcos, o Evangelho, capítulo número 1, verso número 38. O que é que diz lá? E ele lhe disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Jesus veio para pregar, Jesus veio para anunciar. Jesus entregou, notem bem, não uma palavra, amém? Mas Ele entregou a palavra. Aleluia. Geralmente quando eu tenho algum pastor que nós convidamos e que está conosco, às vezes ouve-se com muita frequência: vamos ouvir o nosso irmão a quem convidamos, certamente ele tem um recado da parte de Deus. Eu não gosto de ouvir isto, amados pastores, não. Eu creio que Deus não tem recados para nós. O que Deus tem para a sua igreja é a sua palavra. Vamos ouvir a palavra de Deus. É ela que abençoa, é ela que inspira, é ela que nos anima, é ela que nos fortalece, e é por esta palavra que estamos aqui, e é com esta palavra que nós alcançamos a vitória. E eu quero continuar com a bendita palavra de Deus. Aleluia. Muitos têm substituído a palavra por outras coisas, mas eu quero continuar com a bendita palavra. Eu quero continuar com esta gloriosa e bendita palavra. Foi ela que mudou a minha vida, foi ela que transformou todo o meu ser, foi ela que fez de mim aquilo que eu hoje sou. Não sou melhor que ninguém, mas sou o que sou pela graça do nosso querido e amado Salvador. Que pregues a palavra. E irmãos queridos, pastores que me escutam nesta manhã, preguemos a palavra. Aleluia. Podemos buscar muitas informações e de muitos livros, podemos estudar coisas maravilhosas, mas não prescinda da bendita palavra de Deus. Não prescinda deste livro, o livro maravilhoso que é a sua palavra. É ela que convence a cada um de nós. Jesus então não entregou uma palavra, mas sim Ele entregou a palavra. Capítulo 17 do Evangelho de João diz assim, versículo número 8: porque lhes dei, preste atenção, porque lhes dei
as palavras que tu me deste. Ele não entregou a sua palavra, ele entregou aquilo que recebeu da parte do Pai. Aleluia! E eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creem que me enviaste. Porque nós pregamos a palavra, o povo saberá a origem de tudo isso. Temos vindo da parte do Senhor, é o Senhor que nos comissionou e é com Ele que nós queremos continuar. Verso número 14 do mesmo capítulo diz: dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Aleluia! Nós não somos deste mundo. Isto é um tipo de mensagem que infelizmente está a fugir de muitos púlpitos. Eu não vou dizer dos nossos púlpitos, porque não me assisto o direito de incriminar quem quer que seja, mas de muitos púlpitos está fugindo esta palavra. Pregam a sua palavra, pregam as suas ideias, pregam aquilo que acham que é melhor, pregam aquilo que têm ouvido, mas irmãos amados, por fontes que não são dignas. Mas nós sejamos fiéis à palavra que recebemos da parte do Pai. Prega a palavra, porque pregamos a palavra, porque somos fiéis à palavra. Vamos criar inimigos, mas não se preocupe com esses inimigos. Maior é o que está conosco do que aquele que vem contra nós, e o Senhor está ao lado daqueles que são fiéis. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo era pregador da palavra. Paulo era pregador da palavra. Sejamos pregadores desta palavra. Pastor Jessé, Atos capítulo 20, versículo com o número 27, se faz favor. 20. Glória a Deus. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Aleluia. Porque nunca deixei de vos anunciar não apenas alguns conselhos, mas todo o conselho de Deus. Tudo que vem dele devemos pregar, devemos anunciar. Glórias ao seu nome. Já agora o livro de Isaías, permita-me ler ainda este versículo maravilhoso no capítulo número 21, versículo com o número 10. Amalhada minha e trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Não anunciei algo que vem de mim, não, anunciei algo que vem do Senhor, o Deus dos exércitos, e o Deus do exército está conosco para ajudar. Então entregue todo o conselho de Deus, e somos avisados a não alterar o que está escrito na palavra de Deus. Não altere nada, seja fiel a tudo quanto está escrito. Deus abençoou Moisés porque ele foi fiel ao projeto que recebeu da parte de Deus. Deus abençoou outros grandes homens porque foram fiéis ao projeto que receberam do Senhor. Deus será conosco se formos fiéis àquilo que Ele nos entregou. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Aleluia. Sejamos fiéis à bendita palavra. Mateus Evangelho, capítulo com o número 5 e o versículo número 19. Diz assim a palavra do Senhor: qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Não alteremos a palavra, fique com a palavra. Aleluia. Como eu costumo dizer lá na igreja onde eu estou pastoreando, eu amo este livro. Não adoro o livro, não, mas adoro o autor do livro, o Senhor da glória, o Todo-Poderoso. Seja fiel à palavra de Deus. Aleluia. Então o povo deve procurar também ser fiel a este Deus. Como há pouco eu dizia, tanta coisa do púlpito que é tudo, infelizmente, menos a bendita palavra.
mas prega a palavra. Nunca as tuas convicções, ouçam bem, irmãos, não fomos chamados para pregar as nossas convicções, mas sim para pregar a palavra de Deus. Pregue a bendita palavra. As nossas convicções não podem ser postas em relevo ou em detrimento da pregação da palavra, jamais. Presentemente, irmãos, que Deus nos ajude a sermos cheios ao que está escrito, e quem é fiel ao que está escrito, Deus vai abençoar, Deus vai operar, a igreja será edificada, Deus vai salvar, Deus vai curar, Deus vai libertar, porque o Deus que nós pregamos é o Deus que cumpre a sua palavra, é o Deus que salva, é o Deus que cura, é o Deus que batiza com o seu Santo Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos hoje vivendo dias em que se fala pouco do Espírito Santo, mas eu quero vos dizer nesta noite, e eu me alegro, ou nesta manhã, e eu me alegro por estar aqui convosco, porque temos ouvido de que o Espírito Santo não é algo passado, mas é uma realidade no meio da sua igreja. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Sem este Espírito, permita-me dizer, não vamos a lado algum. Aleluia. Quais as palavras de Jesus no final do seu ministério, antes de ascender ao céu, lá em Lucas no capítulo 24: ide para Jerusalém e esperai lá até que sejais revestidos de poder, porque nós precisamos desse poder. Amém, igreja? Não vou naturalmente entrar em pormenor, mas irmãos, eu quero ser muito sincero, nós precisamos deste poder de Deus, nós precisamos da unção do Todo-Poderoso, nós precisamos de falar línguas todos os dias. Não me leva a mal, irmão, todos os dias precisamos falar línguas. Um dia estava pregando num certo lugar, não importa onde, não era no Brasil com certeza. E quando eu estava pregando, a dada altura, saiu-me que eu falo línguas todos os dias. E fui mais longe, e espero que os irmãos me entendam. Eu até disse, eu falo línguas quando eu quero. E alguém chegou diante de mim e disse: pastor Salgadinho, você está equivocado. Você não fala línguas quando quer, você fala línguas quando Deus quer. E eu disse: mas eu vou explicar ao irmão porque é que eu digo isto. Porque quando eu estou em comunhão com Deus, quando eu entro no santuário do Deus vivo, quando eu entro na presença de Deus, não leva muito tempo para eu começar a falar em línguas. Sabe por quê? Porque o poder de Deus está na minha vida. Agora, se eu não entrar no santuário, se eu não tiver momentos a sós com o Pai, se eu não quiser orar, e hoje infelizmente tem muita gente que não ora, tem muita gente que sobe ao púlpito e quase não tem tempo para orar. Irmãos, nós precisamos de oração. Ouvimos aqui várias vezes que a oração é imprescindível, e sem dúvida, sem a oração nós não vamos longe. Nós precisamos da oração e precisamos da palavra. É como um barco, irmãos, que precisa de 2 remos. Amém? Um remo é a palavra, outro remo é o Espírito Santo, que nos faz conduzir ao porto seguro. A Deus toda a glória. Quem crê nisto adora o Deus vivo, porque eu preciso deste Espírito. Irmãos, eu quero e devo falar línguas todos os dias. Não me sinto bem se eu não falar língua. Eu quero estar em contacto íntimo com o meu Pai. Ouvi um dos colegas pastores pregando aqui acerca de Abraão e de Deus. Quando Deus quis destruir Sodoma e Gomorra, e Deus disse: eu não posso destruir, mais ou menos, deixa eu pôr nas minhas palavras, eu não posso destruir Sodoma e Gomorra sem falar com o meu amigo Abraão. Não era para pedir consentimento a Abraão, não. Deus não precisa de consentimento humano, não. Mas ele disse isto, sabe por quê? Por causa da intimidade entre Abraão e o Senhor da glória. Eles tinham uma intimidade, e nós precisamos ser íntimos com Deus. Deixe-me dizer isto aqui bem claro e bem alto nesta manhã. Pastor, se queres ver a glória de Deus, se queres ver Deus operar na tua vida, se queres ver o progresso no teu ministério, tem intimidade com Deus.
Deus, aleluia, assim como eu e o Pai somos um, Ele quer que nós e Ele sejamos um também, neste trabalho tão maravilhoso. Tenha intimidade com o Deus vivo, a Deus toda a glória. Aleluia. Amados, sem esta intimidade, dificilmente nós alcançaremos a bênção de Deus. Eu gosto de ter tempo com o meu Pai. Eu gosto de ter tempo para falar com Ele. Quantas das vezes nós entramos na presença de Deus tristes? O que é que eu estou dizendo, tristes? Então, mas o pastor também fica triste? Às vezes ficamos. Temos momentos de solidão, às vezes. Também temos. Momentos em que nem tudo corre como nós desejamos. E às vezes até nos socorremos ou vamos a algum amigo para tentar falar. Mas dizia bem um outro obreiro aqui, não me lembro os nomes, que nem tudo que nós temos, creio que foi o irmão na primeira aula nesta manhã, nem tudo que nós temos precisamos falar com as outras pessoas, mas guarde entre si e Deus. Fale com Deus, porque Ele conhece o seu coração, Ele conhece o que lhe vai na alma, e é Ele quem consola, é Ele quem fortalece, é Ele quem anima. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Sejamos íntimos com Deus e homens que amem a bendita palavra. Já agora, pastor Gessé, Ezequiel capítulo com o número 3 e os 2 versículos 3 e 4, aleluia. Bendito seja o teu nome. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi e era na minha boca doce como mel. Aleluia. E disse-me: filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Glória a Deus. Come do rolo, come da palavra, alimenta-te da palavra, enche-te com a palavra, e assim também, uma vez cheio com a palavra, poderás encher o povo, poderás alegrar o povo. O que o povo quer ouvir é a palavra de Deus. O que o povo precisa ouvir é a bendita palavra de Deus. Quantas das vezes eles vêm ao culto? Eu estou pensando nisto por causa, lá na igreja onde eu estou, quantas vezes o povo vem ao culto depois de um dia de trabalho, uma azáfama tremenda, com tanta coisa que aconteceu, e às vezes até cansados, mas vêm ao culto para quê? Para ouvir a palavra. Não é para serem entretidos no culto, não. O culto não é para entreter, o culto não é para passar algum tempo, o culto não é para pular, saltar e tudo isso, não. O culto é para que o povo tenha a bendita palavra de Deus, seja consolado com a palavra. Entra aqui muitas das vezes triste, desanimado, mas saia como coxo lá no templo, saltando e pulando de alegria, porque teve um encontro real com o Deus vivo, com o Senhor da glória. A Deus toda a glória. Próprio João Batista foi pregador da palavra, a todos entregou a mensagem que Deus lhe confiou. Não possuía tipos diferentes de mensagem. Irmãos, nós não temos tipos diferentes de mensagem, uma mensagem de acordo com a igreja onde eu vou. Não, irmãos, nós temos uma única mensagem. Amém? Eu estava falando com o pastor Israel, estamos lá juntos no mesmo hotel. Eu estava dizendo que os dias que estamos vivendo são dias difíceis, irmãos, e custa-me tanto dizer isto. São dias complicados. Eu nunca pensei que chegássemos a este tempo. Não quero denunciar, mas, irmãos, hoje, um pregador conservador tem dificuldades, eu lá, em ser convidado a certas igrejas. Temos dificuldade. Não, este não, porque este
tem esta ideia. Não, este não, porque este tem este princípio. Irmãos queridos, nós não podemos pregar de acordo com a igreja, irmãos. Nós fomos chamados e comissionados para pregar a palavra. Não é o pregador que convence os homens, não é o pregador que muda as pessoas, mas é a palavra, o Deus da palavra. É Ele quem muda, é Ele quem transforma, é Ele quem faz todas as coisas. Sejamos pregadores da palavra, porque Deus cuidará de nós. Amém, amados? É isto que eu acredito. Deus cuidará de cada um de nós. João Batista, por ser pregador da palavra, ganhou inimigos, pagou um preço elevadíssimo, perdeu ou cortaram-lhe a cabeça, mas ele ficou fiel ao Deus vivo. Não te é lícito, irmãos, há coisas que não são lícitas, quer o homem goste, quer o homem não goste, quer a igreja goste, quer a igreja não goste. Há coisas que não são lícitas, e o que não é lícito temos que denunciar. Bendito seja o nome do Senhor. Mateus, o Evangelho, capítulo número 11, pastor Gessé, faz favor, verso número 7, fala-nos deste homem chamado João, e veja o que é que a Bíblia diz acerca dele. E partindo eles, começou Jesus a dizer as turbas a respeito de João, que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que foste ver um profeta? Sim, vos digo, aleluia, eu e muito mais que profeta. Quem era João? Não era uma cana agitada pelo vento. Cana é algo leve, é algo que se move com uma facilidade. O vento puxa e lá vai rolando, e se não tiver cuidado desaparece. Mas nós não somos canas, nós somos alguém cheio do poder de Deus. E quem tem o poder de Deus não se move facilmente, mas continua com o seu Deus. A Deus toda a glória, aleluia. Irmãos, tantos vão para o inferno porque infelizmente há líderes que mudaram, tiraram o aguilhão da mensagem, adormeceram. Que Deus nos ajude para não adormecermos, que Deus nos ajude para não perdermos, como já ouvimos há pouco, pastor Emanuel, o primeiro amor, mas que sejamos fiéis a este Deus tão bom e tão maravilhoso. Continue com o primeiro amor. Qual é este primeiro amor? Desejoso de servir, desejoso de estar na casa do Pai, desejoso de adorar, desejoso de ser fiel à palavra. Amém? Nada é difícil aquele que ama verdadeiramente o Deus vivo. A Deus toda a glória. Nem que tenha cultos todos os dias, sempre alegre e feliz, caminhando para a casa de Deus. A Deus toda a glória. Amém, igreja? O bom obreiro é aquele que propõe tudo, sem reservas, ao povo. A Deus toda a glória. 1 Timóteo, capítulo número 4, versículo número 6. Glória ao Senhor. Aleluia. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado como? Com as palavras da fé. E note bem, eu gosto disto, e não apenas da doutrina, mas da boa doutrina. Da boa doutrina. O que é que eu entendo aqui? Há uma má doutrina, mas há a boa doutrina. Aquilo que é bom. O que vem de Deus é bom. O que vem de Deus é maravilhoso. Propõe em entregar
a boa doutrina que tens seguido. Aleluia. Tu tens seguido esta doutrina, não te desvies dela, continua, tal como diz o livro de Josué. Amém, amados irmãos? Sejamos fiéis, nem para a direita, nem para a esquerda, mas fiel à visão que Deus nos deu, fiel à palavra que Deus nos entregou. Irmãos queridos, esta é a única maneira de um dia podermos subir e viver com Ele para todo sempre. Aleluia. Talvez irmãos fiquem admirados ou fiquem admirados, mas eu desejo que Jesus venha buscar a sua igreja. Eu quero subir, eu quero estar com Ele, eu quero ir para o céu de glória. Não quero perder de maneira alguma esta alegria que Deus me deu, aleluia, de ser fiel a este Deus. Então não seja uma cana, mas seja alguém cheio do poder e da graça de Deus. O que é que ele diz mais? Em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso número 2, que pregues a palavra, que instes a tempo. Instar significa insistir. Tem gente que não quer insistir. Não, eu já falei uma vez, chega. Até há quem diga, eu falei uma, duas vezes, e a Bíblia até diz, olha, depois deixa. Irmão, insista. Insista. Não perca o ânimo nem a coragem. Insista. Quer dizer insistir, quer dizer teimar, e nós precisamos instar para que as pessoas sejam fiéis. Devemos voltar naturalmente às práticas que estão escritas na bendita palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, lembram-se de o que está escrito lá em Gênesis no capítulo 19, que o anjo instou com Ló: tu tens que ir, tu tens que sair daqui. Aleluia. Se ele não instasse, talvez Ló nunca receberia a bênção. Irmãos queridos, que Deus nos ajude a pregarmos esta palavra, mas a podermos a instar, aleluia, a insistir para que as pessoas entrem no caminho. Bendito seja o nome do Senhor. Ló entrou no caminho, mas a sua esposa não. E o alerta era: ninguém pode olhar para trás. E às vezes eu fico pensando nisto. Certamente que ele amaria a esposa Ló. Certamente. Quando eles começaram a fazer a jornada, certamente a falarem um com o outro, os poucos que iam a falarem uns com os outros, de repente deixam de ouvir a voz da esposa. Poderia ter acontecido logo que ele olhasse para trás: mas onde é que está a esposa? Mas ele lembrou-se do que está escrito, do que lhe tinham dito: não olhes para trás. Igreja querida, prezados pastores que me escutam, eu não venho de Portugal para dizer uma coisa nova, mas eu quero vos alertar e dizer aquilo que os irmãos conhecem: ninguém olhe para trás. Este é tempo de nós não olharmos para trás. Este é tempo de nós olharmos para a frente. Este é tempo de nós olharmos para a frente. Este é tempo de nós olharmos para Jesus. Aleluia. Olhai para mim, diz o Senhor. Aleluia. E nós precisamos olhar para este Senhor, o Senhor que salva, que abençoa e derrama a sua graça cada dia mais e mais. Então o obreiro deve instar, deve redarguir, ou seja, replicar, provar que aquilo que diz está escrito. E mostra com a sua vida que é diferente das demais pessoas. Nós somos diferentes, irmãos. Aleluia. Gostei de ouvir o pregador de ontem à noite. Deus nos guarde para que Deus levante pregadores assim. Amém. Sem receio de dizer o que sentem na palavra de Deus. Irmãos, este é tempo para não olhar para trás, mas olhar para Ele. Olhe para Ele, aleluia. Irmãos, nem tudo, não sei se os irmãos têm este adágio aqui na língua brasileira: nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que brilha parece que é bom. Que Deus ajude a cada um de nós, porque o único que deve brilhar é Jesus Cristo. É Jesus Cristo na nossa vida. Aleluia. Irmãos amados, que fez Jesus a Satanás quando ele quis ludibriá-lo, quando ele quis dizer: se tu és o Filho de Deus. Jesus não precisava que alguém lhe dissesse que ele era o Filho de Deus. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Ele estava convicto da sua missão. E quando Satanás lhe disse: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães, ou
ou lança-te deste pináculo abaixo, mas ele, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Mas ele soube muito bem dizer, mas também escrito está. Mas também escrito está. Irmãos, seja o homem fiel à bendita palavra. Aleluia. Vivemos, como eu dizia há pouco, tempos tão difíceis em que há tanta gente a torcer a palavra. Outros aceitam parte, mas aceite todo o conselho de Deus. Aceita a palavra como ela é. O obreiro deve estar preparado para inclusive argumentar, quer seja dentro como fora da igreja, sempre o que é necessário. Argumente, aleluia, que o Senhor a quem o irmão serve é um Deus grande e maravilhoso, aleluia. Mas também, irmãos, por incrível que pareça, o obreiro deve repreender. O que, pastor? Sim, deve repreender. Significa admoestar energicamente. Porque fazendo isto, pode salvar aqueles que estão no mau caminho. Pode alertar tantas pessoas que precisam ser alertadas. Que Deus guarde o seu povo. Irmãos, se um crente que esteja em falta, deve ser repreendido, não com autoritarismo, porque Deus não nos deu este espírito, mas com a autoridade que vem do céu. Sejamos fiéis. Irmãos, que Deus guarda cada um de nós. Às vezes, irmãos, usamos o púlpito num espírito autoritário. Não seja autoritário, irmãos. Não. Mas tenha a autoridade divina na sua vida. Tenha o poder de Deus na sua vida. Aleluia. Irmãos, não seja meigo demais. Tem crentes ou obreiros que querem ser meigos porque pensam que naquela meiguice vão ganhar as pessoas. Não, irmão, não seja meigo demais, nem seja mole demais, nem seja autoritário, mas seja bíblico, seja um homem com autoridade da bendita palavra de Deus, porque é Deus que lhe dá esta autoridade através do seu bendito Espírito. Aleluia. Não pensemos que repreender é só com Deus. Não, é com a liderança também. Deus nos colocou aqui como atalaias para podermos repreender aquele que não está fazendo a vontade de Deus. Pastor Gessé, Salmo número 105, versículo 14. Salmo 105, verso 14. Aleluia. Não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Deus tem dado esta autoridade aos seus líderes. Tenhamos isto em mente, irmão. Não somos autoritários, mas temos autoridade divina. Como diz o Evangelho, não o Evangelho, mas o apóstolo João: a unção do Santo está conosco. A unção do Santo está no meio daqueles que o Senhor chama. Então, meus amados irmãos, sejamos fiéis. O livro de Hebreus, capítulo com o número 12, versículo número 5, diz: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, mas alegra-te. Se o Senhor está falando contigo, dá graças a Deus. Talvez é forte, talvez não gostarias de ouvir, mas não fiques assim, não. Mas diz: Senhor, se tu estás falando comigo, é porque tu ainda me amas. Eu quero ser fiel, eu quero ser fiel. Aleluia, glórias sejam dadas ao nome do nosso Deus. Livro de Provérbios, já agora, um livro fantástico, livro de Provérbios, capítulo com o número 3, versículo número 12. Aleluia. Aleluia, capítulo 3 de Provérbios, verso número 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama,
assim como o Pai ao Filho, a quem quer bem. Nós temos um Deus que nos quer bem. Nós temos um Deus que nos ama. E Ele exorta. E dê graças a Deus quando é o Senhor a falar. Seja como Samuel, quando Deus fala. Fala, Deus, porque o teu servo ouve. O teu servo está pronto a fazer a tua vontade. E nós queremos a cada dia fazer a vontade do nosso Pai. Glórias ao seu santo nome. Poupar alguém da repreensão pode ser um erro fatal no seu futuro. Não poupe ninguém da exortação. Deus te chamou para exortar. E eu repito, não com espírito autoritário, mas com espírito de autoridade divina. E aquele que é e que tem o espírito de Deus não é incorreto. Lembra-se da mulher adúltera, que os irmãos todos conhecem, apanhada no ato de adultério, foi trazida a Jesus. E o que eu fico admirado é como é que trouxeram a mulher e não trouxeram o homem, porque ela não pecou sozinha. Mas trouxeram a mulher e o homem ficou lá, porque o homem parece que é livre para fazer tudo o que quer. Não, quer seja homem, quer seja mulher, ninguém é livre para fazer tudo o que quer. Estamos todos sujeitos à vontade de Deus. Mas trouxeram a mulher para ver se apanhavam o Mestre Jesus. Segundo a lei, ela tem que ser apedrejada. O que é que tu dizes? E ele escreve na terra. Há quem pense e tenha dito que ele escreveu isto, aquilo ou aquilo outro. Nem vou dizer o que ele escreveu, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, é que ele escreveu alguma coisa. E quando insistiram, ele disse: aquele que não tem pecado seja o primeiro a mandar a pedra. E a Bíblia diz: desde o mais velho ao mais novo todos saíram. Ficou Jesus sozinho com a mulher. Que rica oportunidade para exortar e até para dizer coisas àquela mulher que ela fez. Sua desgraçada, sua ímpia. Podia ter dito tanta coisa terrível, mas não. Veja a autoridade de Jesus. Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Senhor, não estão aqui. E o que mexe comigo, irmãos, por isso é que eu amo este Deus. Olha para aquela mulher e diz: nem eu te vou acusar, mas há uma coisa que eu te vou dizer. E isto é forte, irmãos. Isto é o peso tremendo. Vai, mas não peques mais. Acabou o pecado. Acabou o pecado. Quem é dele não peca conscientemente, porque tem gente que diz que peca e diz: não há problema, o Senhor é um Deus de amor, Ele vai perdoar. Até quando, irmãos? Não brinquemos com o Deus vivo. Vai, mas não peques mais. Vai, mas não falhes mais. Irmãos, o Senhor nos salvou e nos perdoou para não pecarmos, para não vivermos mais em pecado. Se por algum motivo nós falhamos, segundo o Evangelho, segundo o livro de João ou a Epístola de João, temos um advogado que é o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor salvou para que sejamos santos, porque somos um povo diferente dos demais que vivem neste mundo. E a igreja precisa ser diferente lá fora, igreja. Voltando ao que nós vivemos, eu vou ter que concluir. Hoje não se vê muita diferença do que é a igreja no meio do mundo, irmãos. A diferença desapareceu em alguns casos, irmãos. Faz a mesma coisa que faz o mundo. Vai-se aos mesmos lugares que o mundo vai. Vai-se às mesmas festas que o mundo faz. Irmãos queridos, que Deus nos ajude. Eu não consigo conceber na Assembleia de Deus, irmãos, um casamento e que tenha que haver baile, irmãos. Por amor de Deus, Deus me ajuda. O Senhor me livrou disso tudo, irmãos. O Senhor nos tirou desse lugar. Nós somos dele. A nação santa. O povo adquirido. O Senhor nos tirou do Egito. E ainda que andemos neste deserto, estamos a caminho da Canaã celestial. A Deus toda a glória. Mas neste deserto não estamos sós. Não, neste deserto temos a companhia do Deus Todo-Poderoso ao nosso lado, para nos fortalecer, para nos animar, para nos encorajar. A Deus toda a glória.
Haja diferença. Vou terminar com isto, tenho pena, mas irmãos, que Deus nos ajude. Haja diferença hoje, para que as almas vejam que o povo do Senhor é diferente. Digam o que quiserem de nós, chamem-nos cotas, chamem-nos antiquados, chamem-nos desatualizados. Não, a igreja não está desatualizada. Mais do que nunca, a igreja que segue Jesus está atualizada com a bendita palavra de Deus, está atualizada com o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Quem crê nisto, levanta a sua mão e dê um glória a Deus bem forte, porque Ele é o Senhor da igreja, está ao teu lado para te ajudar. Muito obrigado, amado irmão pastor José Wellington, pastor Dueto também. Que Deus ricamente abençoe e perdoe o tempo. Amém? Ainda está dentro do tempo. Quantos podem glorificar ao Senhor por esta palavra? Eu quero agradecer ao meu Deus a oportunidade de aqui poder contribuir na manhã deste dia. Agradecer ao meu pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, meu vice-presidente também, pastor José Wellington Costa Júnior, os companheiros que aqui estão nesta manhã. Que o Senhor Jesus possa abençoar, e eu quero aqui passar ao pastor o microfone. Meus irmãos, nós agradecemos a Deus por esta manhã tão abençoada, tão edificante para todos nós, e certamente essas mensagens ou esses ensinos é que nos faz refletir e valorizar a nossa chamada. Como é bom ouvir essa palavra, e o pregador nos disse aqui, com base na palavra de Deus, que o Senhor Jesus fala, adverte, exorta aquele a quem Ele ama. Estamos aqui para receber tudo quanto o Senhor Deus tem para nós, em sinal de que Ele nos ama e foi Ele quem nos escolheu. Eu sempre tenho dito, palavras do Senhor Jesus: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então fomos escolhidos pelo Senhor Jesus. Eu sempre tenho dito que Jesus não se arrepende daquele a quem Ele escolheu. Ele não se arrependeu de ter te escolhido. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Louvemos ao Senhor, agradeçamos a Ele pela nossa chamada. Amém? Quero convidá-los então para ficarmos de pé. Queremos também agradecer em nome do nosso pastor, o pastor Ivan Tavares, que esteve aqui na condução deste período. À tarde estaremos aqui retornando a partir das 14 horas, não é? E teremos mais 2 estudos. Convido os irmãos para permanecer aqui conosco, tá certo? Vamos aí ter um lounge lá, você pode ficar, almoce bem, tá certo? Aí fique à vontade, que às 14 horas você sobe aqui para o templo, tá certo? Os irmãos que desejarem também alguma informação a respeito da sua situação na CGDB, tanto a CGDB como a Confradesp está atendendo aí os irmãos que desejarem, os ministros que desejarem colocar em dia aí as suas anuidades. Amém? Vamos então agradecer ao Senhor com uma oração. Glória a Deus. Querido Jesus, nosso Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por mais uma vez ouvirmos a tua palavra. Como é bom ouvir-te, alimentar a nossa alma, fortalecer a nossa fé, alegrar o nosso espírito contigo. Deus dos céus, continua falando conosco através da tua palavra. Te agradecemos por esta manhã feliz. Vamos agora para o almoço, mas abençoa o segmento da tarde. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos para o almoço, pessoal. 14 horas saímos de volta.
pastores Emanuel Barbosa Martins, que é o primeiro tesoureiro da nossa convenção, a Confradesp, e o pastor da nossa igreja em São José dos Campos, na Assembleia de Deus do Ministério do Belém. E também o pastor Paulo Rodrigues de Moraes. O pastor Paulo é o terceiro secretário da nossa igreja em São Paulo, é o presidente da comissão jurídica da Confradesp, o vice-presidente da comissão jurídica da CGDB e é também o pastor do setor de Itaim Paulista, portanto é o meu pastor. Pastor Paulo, pastor Emanuel, uma alegria ter os senhores aqui nos estúdios da EBC. Pastor Paulo, pode cumprimentar o nosso pessoal. A paz do Senhor, pastor Tiago, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão acompanhando a Rádio e TV AD Belém em mais uma edição da nossa Escola Bíblica de Obreiros. Que bênção estarmos aqui nesta manhã ao lado do pastor Emanuel e que alegria, pastor Tiago, poder estar aqui esse momento com vocês. Pastor Emanuel. Pai do senhor Tiago, meu amigo, pastor Paulo, também meu amigo, é um privilégio estar aqui com vocês na TV Belém, Belém Rádio, e participando da nossa escola bíblica aqui em São Paulo. Participar da escola bíblica sempre é um privilégio muito grande. A gente só não vem quando não tem condições mesmo, mas o nosso desejo é sempre estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Muito bem. O pastor Paulo Moraes foi o primeiro pregador do dia e a sua mensagem que se encontra na apostila teve como tema Neemias, modelo de liderança em meio à oposição. Um tema bem sugestivo, né? E eu queria que o senhor falasse pra gente como é ser preletor da STBO, mas também o desafio de ser o primeiro de um dia, porque eu acredito que isso deixa a gente um pouquinho mais nervoso, né? Realmente, são 77 anos de escola bíblica de obreiros. E o Belenzinho, o Ministério do Belém, Confradesp, recebem pregadores e preletores de muitos lugares, do Brasil, fora do Brasil, homens preparadíssimos, com muito conhecimento, com muito material, muita graça e muita unção. E ontem recebi o comunicado por volta de 18 horas, quero confessar aqui publicamente, não dormi direito, mas oração e fomos pedir a graça de Deus para ministrar no primeiro horário nesta manhã. Em seguida o pastor Emanuel e depois o pastor Salgado. Eu creio que foi uma bênção nesta manhã. Estou muito honrado de ter participado e ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande de ensinar, de ministrar, e ainda depois quando chegou o nosso professor maior, o pastor José Wellington e o pastor Wellington Júnior. Dá aquele frio na barriga, mas tinha muita gente orando, e Deus teve misericórdia e conseguimos cumprir o horário que nos foi dado. É verdade. E vale salientar que o pastor presidente ele chega sempre por volta de 9h30, 10 horas, mas ele já vem acompanhando de casa. Então ele acompanhou com certeza toda a ministração do senhor. Pastor Emanuel, na verdade nós estamos aqui com dois diretores, um diretor da Convenção do Estado, o outro diretor da diretoria da igreja, do Ministério do Belém na capital. São pastores de grandes igrejas e eu acredito que não é difícil para os senhores, né, falar nesse auditório. É difícil, pastor Emanuel? O senhor ainda fica nervoso? Eu fico bastante nervoso, Tiago. Eu até disse para o pastor Paulo, quando estávamos vindo para gravar, que o púlpito mais difícil de pregar é o púlpito. Aqui, por aqui passa grandes ensinadores, grandes pregadores, e o nosso próprio pastor, o pastor José Wellington, o pastor Wellington, que com certeza não deixa a desejar a ninguém. De maneira que, quando recebi também ontem o recado que estaria pregando hoje aqui pela manhã, ensinando hoje pela manhã, também fiquei muito apreensivo, porque eu não me acostumo bem com o público. Todas as vezes que vou pregar, em qualquer lugar, eu fico apreensivo. Mas quando se trata aqui do Belém, é um pouco mais agravante, né? A gente fica muito apreensivo e fiquei orando para o pastor Paulo. Eu tive o privilégio de orar para o pastor Paulo quando ele foi pregar. Mas quando eu me encontrei com ele ali, eu disse: estou orando por você e eu vou orar por mim depois, né? E graças a Deus, Deus abençoou muito, porque ir depois do pastor Paulo não é muito difícil, o problema é ir antes dele, né? Fica assim, um passando pro outro, né? Quem fica no aperto maior, né? Quem vem antes ou depois, né? E foi fechado depois com o pastor Salgado, né? O Salgado foi com chave de ouro, né? Isso aí. Meus irmãos, nós estamos recebendo aqui nos estúdios para compor nossa bancada o pastor Carlos Salgado. Isso. Que é pastor da nossa igreja Assembleia de Deus em Portugal.
mais precisamente na cidade de Algarve, é isso, pastor? Nós estamos, Algarve é a província, nós estamos na cidade de Faro, e aproveito para saudar os irmãos mais uma vez com a bendita paz de Jesus. Estamos em Faro, na Assembleia de Deus lá, sul do país, zona do litoral. Pastor, o senhor é natural de Portugal? Eu nasci em Portugal, nasci na cidade do Porto, bem ao norte. Se é permitido e queiram ouvir alguma coisa, eu bem pequenino, com 1 ano e meio, fui para Angola com os meus pais no intuito de melhorar a vida aos meus pais. De Angola, para ser muito breve, não adianta historiar tudo, com a idade de 11 anos, a caminho de 12, fui para a África do Sul, cidade de Joanesburgo. Lá estive mais de 20 anos. Aí, na cidade de Joanesburgo, conheci a minha esposa, me casei lá, e os nossos 3 filhos nasceram. Com a idade de 32 anos, vim para Portugal para assumir o pastorado na igreja. Foi na África do Sul que eu aceitei Jesus, que tive um encontro real com Deus, devido a um grande milagre que Deus fez na minha vida, e então ali entrei na obra de Deus. Vim para Portugal em 1985, na altura com quase 33 anos. E estou há 38 anos em Portugal servindo a Deus. Com isto, os irmãos, fazendo as contas, já veem que eu tenho 71 anos de idade, não é? Mas alegre e feliz com Jesus. Pastor Paulo, eu queria saber do senhor como é preparar uma mensagem para uma escola bíblica. Porque a gente sabe que os senhores que estão à frente de igreja sempre preparam um material para o culto, mas aquele material é uma linha guia para o senhor ali, fica na Bíblia, no iPad, algo desse tipo. Mas preparar um material que vai ficar disponibilizado de forma impressa para os irmãos que vão participar do evento. Olha, pastor Tiago, tudo começa com oração. Oração, estudo, pesquisa, porque nós vamos falar para pastores, né? Vamos falar para homens que estão todos os dias lendo, estudando a palavra de Deus. Diferente da igreja, onde você convive, onde você está todos os dias. E aqui nós vamos nos dirigir a líderes que estão aqui presentes e outros que estão com fora, né? Até a propósito da mensagem que nós preparamos, pensando em Neemias, porque cada um de nós, cada um dos pastores e daqueles que estão participando da nossa escola bíblica, nós temos um pouquinho de Neemias dentro de nós, né? Em algum momento da nossa vida, nós também fomos convocados, fomos chamados para um grande desafio, sem termos a exata dimensão de onde, como e por quanto tempo. E sempre a nossa preocupação é essa: o que Deus quer falar aos pastores? E nos colocamos numa posição de mero instrumento. Senhor, eu sou a tua voz e aquilo que o Senhor quer falar. Então isso traz uma responsabilidade muito grande, porque inclusive, como disse o pastor Salgado hoje, pastor Emanuel, a igreja é dele e a nossa mensagem também é dele, a palavra é dele. Então é uma responsabilidade muito grande, mas isso envolve oração, dedicação, estudo, preparo. Você escreve, depois refaz, depois corta um pedaço. Fica orando para que nenhum outro preletor fale o mesmo assunto, porque você imagina a situação, né? E graças a Deus as coisas com oração, elas correm bem. Mas é essa preocupação. O que Deus quer falar? Quando você prepara o assunto, o que o Senhor quer dizer à igreja? O que esses pastores que aqui estão, que vêm de tão longe, o que eles precisam ouvir da tua parte? E isso traz para cada um de nós essa responsabilidade tão grande. O senhor falou um detalhe muito importante, né? Porque já aconteceu de alguém estar agendado para pregar, chegar o outro e ministrar antes, e ministrar, se não no mesmo tema, mas muito próximo no mesmo sentido. Aí eu acho que fica bem complicado, né, pastor? Sei. E, graças a Deus que deu tudo certo. Os três hoje aqui, assuntos, palavra de Deus, mas foi Neemias, foi Apocalipse, foi o conselho de Paulo a Timóteo. Eu creio que os pastores foram assim, tiveram oportunidade, né, de receber visões diferentes dentro da palavra de Deus. Pastor Emanuel, o senhor tem sempre uma mensagem pastoral. O senhor sempre fala diretamente aos obreiros. Como o senhor consegue conciliar a mensagem? Porque o senhor está falando para obreiros que estão na capital, pastores de grandes igrejas, obreiros que estão dirigindo congregações no interior do estado, em vilas. Então, assim, é um público muito
diferente, né? São pessoas de todas as áreas possíveis do ministério aqui. Como que o senhor consegue conciliar a mensagem para atingir todos esses fatores? Como disse o pastor Paulo, e a sua pergunta ao pastor Paulo me permita usar, quando a gente fala para a igreja, é uma palavra de pai para filhos. Você é o pai que está aconselhando a igreja que são filhos. É simples, é mais fácil. Você usa da intimidade pastoral para falar com a igreja. Não é isso? É verdade. É uma palavra de pai para filho. Quando você fala, no caso aqui no Belém, você está falando para iguais. Não é mais para pai, para filhos, mas são para iguais. Companheiros. São pessoas que são pastores como eu sou pastor. São pessoas que dirigem igreja como eu dirijo igreja. Então o que eu procuro fazer nessas reuniões, Tiago, pastor Paulo, pastor Salgado, é falar para mim primeiro. Amém. Falar para mim primeiro. Porque quando eu falo para mim primeiro, eu posso falar para todos. Então eu não me dirijo diretamente a eles. Não sei se você já percebeu, eu sempre uso o verbo na primeira pessoa, nós. Nós. Porque eu estou falando para mim também, porque eu estou falando para iguais. É isso? O que eles passam lá no campo, eu passo também no campo que eu estou. Que eu ensino aqui no Belém, eles também ensinam aqui no Belém. Então eu tenho que me colocar numa posição de igualdade com eles. É verdade. E falar na posição de igualdade. Diferente da igreja, que mesmo a gente também sendo igual à igreja, não tem diferença diante de Deus, mas é palavra de pai para filho. A palavra de pai para filho é mais fácil. A gente usa da intimidade com a igreja. Aqui não. Tem muitos pastores que eu nem sei quem é, não conheço. Então eu falo como se eu estivesse falando para mim primeiro. O senhor se coloca primeiro como ouvinte, né? Como ouvinte. E assim, hoje o senhor está dirigindo uma grande igreja, numa grande cidade, mas o senhor já dirigiu trabalhos pequenos também, né? É meio paradoxal, né? Porque eu estou dirigindo numa grande cidade, uma grande igreja e um pastor pequeno. Esse é o problema. Mas é assim mesmo, né? Deus usa os pequenos, né? Pastor Carlos Salgado, o senhor, dentre os convidados que estão aqui, é um estrangeiro. Como é participar da Escola Bíblica do Belém, que eu sei que o senhor já participa há muitos anos? Participar da Escola Bíblica do Belém, ou no Belém, é para mim um privilégio muito grande. A primeira vez que eu participei, não me lembro a data ao certo, mas creio que foi em 1998. Creio que foi. E quase vinha cá todos os anos. Depois, a última vez que eu estive cá foi em 2014, mas depois com a pandemia, com mudança de pastorado, que mudei de onde eu estava, não vim entretanto. Faz agora 9 anos que eu já não vinha ao Brasil. Agora, estar a participar no Belenzinho é qualquer coisa de extraordinário, porque o trabalho de Deus no Brasil é um trabalho muito grande, não é? Não sei aqui, por exemplo, o templo aqui, não sei, 8.000 pessoas. 6.000 pessoas, nós temos poltrona para 6.000. Portanto, nós, 6.000 pessoas, nós não temos uma igreja desse tamanho lá, não é? E quando a gente está aqui a participar numa escola bíblica para obreiros, tal como disseram os meus colegas já, não é fácil. Eu gostei desta apresentação do pastor Emanuel, de que quando falamos com a igreja, falamos com pai para filho, e é verdade, é um relacionamento diferente, porque nós conhecemos com quem estamos a falar, conhecemos os seus problemas, as suas necessidades, as suas dificuldades, e temos uma palavra, como nós podemos dizer, cara a cara, não é? Ali frente a frente. Quando vimos aqui ao Belenzinho, para mim é um prazer muito grande, mas tenho que admitir que eu não conheço a maioria dos pastores, não é? E quando estamos a pregar para eles, claro que também eu oro a Deus. Eu soube há pouco tempo que eu vinha cá, nem sabia a matéria, não me deram matéria para eu ministrar, deixaram-me à vontade, mas seja como for, ou com tema ou sem tema, não deixa de ser algo que cria alguma responsabilidade, porque nós estamos falando com pessoas que pregam, com pessoas que têm experiência pastoral, alguns com muitos anos, outros com menos anos, e precisamos de pedir a Deus, ter a tal intimidade como eu hoje estava falando, não é? Porque sem esta intimidade é muito difícil, mas quando temos intimidade com Deus, Deus fala connosco, e Deus se revela, e podemos trazer até ao povo, ou aos obreiros, aquela mensagem de ânimo, de coragem, porque às vezes há pastores que estão desanimados, todos nós passamos por esses momentos, e melhor que ter uma palavra de ânimo, de
encorajamento. E Deus pode nos usar, a mim, a qualquer outro dos pastores. Às vezes estamos ouvindo, por exemplo, nesta sessão são 3 obreiros, e é interessante, um diz uma coisa, outro diz outra, cada um no seu tema, mas quando juntamos tudo, acabamos por ver que Deus é tão bom e maravilhoso que fala de uma maneira extraordinária, não é? E nem que seja o mesmo tipo de mensagem, mas nunca é a mesma coisa, porque Deus usa quem quer, como quer e quando quer, mas que é uma bênção estar no Belenzinho, eu gosto demais. Pastor, lá em Portugal vocês realizam algum trabalho desse tipo, escola bíblica? Nós temos também a nossa convenção, a Convenção Geral dos Obreiros, só que nós, os obreiros que nós temos, no máximo 200 obreiros, no máximo. Às vezes nem atinge. Temos 2 convenções anuais, uma na altura da primavera e outra na altura do outono, que é agora, vai ser no próximo mês de outubro, lá entra o outono, que é diferente daqui. Temos congressos a nível nacional. Quando eu digo nacional é do próprio país, congresso juvenil, temos as conferências nacionais, tem conferência das senhoras também, temos atividades a nível nacional que juntam mais ou menos, sei lá, 2, 3, 4 mil pessoas no máximo, não é? Porque é difícil a deslocação também, não há tanta facilidade, também a vida não é fácil, e agora economicamente temos que admitir que as coisas estão difíceis, não é? Mas também temos estas atividades e Deus tem abençoado, graças a Deus. Muito bem. Pastor Paulo, o senhor compõe a diretoria da nossa igreja em São Paulo já há alguns anos, como 3º secretário, é também o diretor jurídico da igreja e da convenção. O que o senhor nos diz dessa nova estrutura que inauguramos no dia 21? Olha, nós estamos vivendo aqui a concretização de um sonho, né, do ministério, do nosso pastor. Esse projeto começou lá atrás, há muitos anos, ainda aquela antiga Rádio Excelsior, lá em Biúna, e nós estamos hoje com essa estrutura, e como já foi dito no dia da inauguração, em termos de tecnologia, o Ministério do Belém, a Confradesp está muito bem instalada. Nós estamos oferecendo aqui o de melhor para a igreja, para as pessoas que acompanham. Então, isso é um sonho do nosso presidente, se tornou realidade, e eu estou muito feliz de estar vivenciando, fazendo parte desse sonho. E a nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus, ela tem um nome, né? Tem uma história em São Paulo. Então, estamos nos aproximando aí, quase 100 anos da igreja em São Paulo. E muitos deram a sua vida e trabalharam, Tiago. Trabalharam muito duro para construir o que é hoje o Ministério do Belém. E realmente estava faltando para a nossa igreja uma estrutura como esta, de rádio e de TV. E estamos vivendo esse tempo agora na gestão, na presidência do pastor Wellington Júnior. E como Deus é tão assim maravilhoso, que ele já vinha preparando o pastor Emanuel, o pastor Salgado, equipe de jornalismo, pessoal de apresentação, já estava tudo pronto, eles já estavam aí, só mesmo faltava, era o fechamento, até o estúdio, e isso está aqui, nós estamos vivendo, estamos de parabéns ao ministério, e tudo isso podemos dizer que é a boa mão de Deus sobre essa igreja, e sobre a liderança segura, sadia, boa doutrina, palavra dos nossos pastores, pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior. Muito bem. Pastor Emanuel, queria que o senhor deixasse um recado, um conselho para os obreiros que estão nos ouvindo acerca da importância de uma escola bíblica. Pois bem, a escola bíblica é o que dá a estrutura espiritual, moral, inclusive, que forma o caráter dos obreiros. Não é isso? O objetivo da Bíblia não é só tratar do aspecto espiritual, é cuidar também do nosso caráter, da nossa performance, né? A Bíblia Sagrada, quando o Senhor Jesus fala lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7, ele está tratando de vidas, de comportamento das pessoas que, com certeza, iam lhe servir. E a escola bíblica, ela prepara os obreiros, especialmente os obreiros do interior, que às vezes no interior, você sabe, eu já fui pastor bem no interior, lá no interior a gente não recebe uma visita sempre, é a gente pregando para o povo todo o tempo. O que acontece? A escola bíblica é uma oportunidade que a gente tem de trazer os obreiros do interior, os obreiros vêm aqui, ouvem a palavra de Deus, aprendem,
descobre que a igreja não é só aquele pedacinho lá onde nós estamos, que a igreja é muito mais do que isso, que o ministério é muito mais do que isso, que essa instituição, a Assembleia de Deus, ela, como já disse o pastor Paulo, aqui em São Paulo, completando praticamente 100 anos, ela é muito mais que aquilo que se dizem aí fora. Ela é uma estrutura que vale a pena participar dela, tanto no sentido social, como também no sentido estrutural, da estrutura da nossa igreja, mas também a vida espiritual. Essa igreja, a Assembleia de Deus, que eu frequento desde que nasci, e aqui no Belém, eu acho que quase 50 anos que eu frequento aqui no Belém, eu só posso dizer que vale a pena ser crente e vale a pena vir aqui no Belém e participar das reuniões. Muito bem. Pastor Carlos, o senhor esteve por 9 anos sem vir ao Brasil, sem vir ao Belém. E o senhor acompanhava de lá de Portugal os trabalhos da Escola Bíblica? Sim, a gente acompanha através da internet. E isso traz um desejo da pessoa estar presente. Não foi possível, mas nós damos, como eu disse, damos muitas graças a Deus pelo este trabalho que está sendo feito e muito especial, eu acho que devo também manifestar o meu agradecimento ao pastor José Wellington Bezerra da Costa, a estima, o carinho que tem tido para connosco, também ao pastor José Wellington Júnior, não é? Que a gente chama o pastor dueto, não é? Tem sido muito acarinhado por eles, estimo-os muitos, e a todos os pastores nós gostamos imenso, e é sempre um prazer. Eu tenho um prazer enorme poder estar aqui com os irmãos, sinto-me como um convosco. Muito bem. Pastor, como missionário, que recado o senhor daria para outros missionários que estão nos assistindo? Olha, o recado que eu posso dizer é que vale a pena servir a Deus e ser sensível à chamada divina. Quando Deus chama, Deus faz coisas grandes. Se me é permitido, eu estava pensando, sem saber o que o irmão, como é que se chama o irmão? Tiago. O irmão Tiago. Sem saber o que o irmão iria perguntar, eu estava pensando e procurei aqui um versículo que eu queria deixar, se me é permitido, onde diz assim em Jeremias, quando o Senhor fala com Jeremias capítulo 1, verso 5, e diz: antes que te formasse, no ventre te conheci. Isto é fantástico. Antes da existência, o Senhor nos conhece. E depois diz mais: e antes que saísses da madre, te santifiquei. Isto é formidável. Vivemos hoje dias em que muita gente não liga a isto. O Senhor é que nos formou. Hoje somos o que somos porque Deus nos formou. Mas não sou eu que me santifico a mim, embora eu tenha a minha parte, tenho que fazer uma melhor, mas é Deus quem nos santifica. Fomos chamados por Ele, fomos santificados por Ele. E agora veja, e te santifiquei, porquê? Às nações te dei por profeta. Nós somos enviados por Deus, profeta, neste sentido, para pregar, para anunciar a palavra, para fazer o trabalho do evangelista, o trabalho do missionário, e que Deus possa abençoar. E quero dizer a todos os irmãos aqui no Belém, aos pastores, que sintam-se animados, porque quando Deus chama, Deus cuida. Quando Deus chama, Deus dá a capacidade. Quando Deus chama, Deus dá as ferramentas para nós podermos ser uma bênção, servindo o Deus vivo. Ninguém serve-se a si mesmo. Aqueles que procuram servir-se a si mesmo acabam por cair, mas nós servimos aquele que nos chamou, e aquele que nos chamou está conosco. Que Deus ricamente possa abençoar. Amém. Muito bem. Pastor Paulo, as considerações finais do senhor? Bom, a nossa gratidão de estar aqui participando com vocês, e todas as vezes que temos oportunidade para falar na escola bíblica, pastor Tiago, você comentou aqui de alguns trabalhos que nós realizamos para a igreja em São Paulo, no setor, na convenção estadual, na convenção nacional, mas tem toda uma história daquilo que nós somos, tem todo um passado. Todas as vezes que estamos falando ali, no meu caso em particular, eu me lembro, eu jovem, solteiro, dirigindo culto na praça, no interior do estado, caixinha de som, cantando o hino 15, e depois pegava o meu Fusca e ia para a porta da igreja, o porteiro da igreja. E hoje nós chegamos aqui para ministrar, falar com os pastores que Deus tem usado, mas tem toda essa memória, todo esse passado. Hoje eu estava, quando me levantei para falar, estava sentado ali um pastor que me conhece desde garoto,
pastor Orides, de Rosana, interior do estado. Me conheceu jovem, garoto, solteiro, e todo esse tempo passou, e nós estamos servindo a Deus, a bênção de Deus na nossa vida, e há essa preocupação nossa de, ao ter a oportunidade, fazer essa entrega daquilo que Deus nos confiou, né? Sabendo que tem muitas pessoas que nos acompanham, fazem parte da nossa história, da nossa vida. Eu não chegaria aqui sem a ajuda deles. Então eu fiz referência a esse irmão do interior, mas temos aqui a igreja do Itaim, que ora por nós, temos os amigos, a família e tantas pessoas. Então, sem esta ajuda, sem essas orações, sem a bênção do nosso pastor e do ministério, nós teríamos muitas dificuldades. Não chegaríamos onde chegamos. É a boa mão de Deus, é bondade de Deus, é misericórdia de Deus que nos trouxe até aqui. Estou muito honrado de fazer parte desse seleto grupo de pastores que tem a oportunidade e está aqui ao lado do Tiago. Ali está o Kleber, que trabalha com a gente também. Uma honra ao pastor Emanuel, pastor Carlos e a toda a equipe aqui da nossa rádio e TV AD Belém. Pastor, o senhor começou a sua vida cristã, como o senhor já disse, lá no finzinho do estado, né? Sim. Pregando na praça e tal. Hoje é um diretor da Igreja do Belém, a maior igreja do Brasil, e foi também um preletor de um trabalho que já completou 77 anos. E de vez em quando eu encontro o pastor Emanuel com alguns obreiros que perguntam: é difícil pregar no Belém, né? Isso aí é só para os grandes, é só para pastores. Mas a gente pode crer que não, né, pastor? É para aqueles que Deus escolhe, independente da sua situação, da sua realidade, o sonho pode ser realizado, né? Olha, eu posso dizer sem dúvida, né? O Deus que faz na nossa vida, faz na vida de todos que se colocam à disposição dele, né? E quando ele chama, ele qualifica, ele dá condições. E eu ainda estou com essa palavra muito viva na minha mente: a boa mão de Deus. A mão de Deus vai dirigindo, vai te encaminhando. E a você que nos ouve aí, que tem desejo, né? Hoje tem oportunidade, mas já estive sentado bastante tempo, não tenho dificuldade de estar sentado como aluno, tanto da escola como na escola bíblica dominical, que sempre participamos. E você tem também a oportunidade, quem sabe um dia você estará pregando, ensinando, né? Hoje nós estamos aqui, mas o tempo vai passando e eu acredito que Deus já tem os próximos aí. Quem sabe é você que está nos ouvindo, será um próximo preletor, ensinador da escola bíblica. É verdade. Uma característica dos nossos pastores, pastor José Wellington Júnior, que eles não limitam o espaço para aqueles que estão chamados por Deus. Nós tivemos muitos obreiros que ministraram pela primeira vez numa IBO aqui no Belém, e alguns deles bem jovens ainda, então pode chegar a sua vez também. Nós recebemos aqui o pastor Paulo Rodrigues de Moraes, que é o terceiro secretário da nossa igreja em São Paulo, capital, é o presidente da Comissão Jurídica da nossa Convenção do Estado, a Confradesp, o vice-presidente da Comissão Jurídica da CGADB, a Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil, e é também o pastor do setor 53 Itaim Paulista, na zona leste aqui da capital. Pastor Emanuel Barbosa é o presidente da nossa igreja, Assembleia de Deus em São José dos Campos, é o primeiro tesoureiro da Convenção do Estado, a Confradesp, compõe o Conselho de Doutrina da Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil, e eu queria que o senhor também fizesse as suas considerações. É um privilégio estar com vocês aqui. Pela primeira vez estou entrando nesse ambiente tão saudável, tão gostoso aqui, que estou até com vontade de ficar aqui, viu? Muito bom. Meus parabéns a todos vocês que trabalham aqui, por esse bonito trabalho que vocês fazem, e que Deus continue abençoando vocês. Ouvi aqui quando o pastor Paulo, e você fez a pergunta, considerando que o pastor Paulo saiu lá do interior do estado, eu também saí do interior, e bem do interior, de Minas Gerais, e vim parar aqui onde estou, porque Deus é especialista em descobrir os anonimatos. Existem muitas pessoas que não são vistas por ninguém, mas são vistas por Deus. E eu agradeço a Deus que, com certeza, eu sou uma dessas pessoas que Deus me achou lá no interior, assim como o pastor Paulo, e assim como o pastor Salgado lá na África, e trouxe para estar aqui junto com vocês hoje. O privilégio também que tenho, que a primeira vez que o pastor Salgado veio ao Brasil, pregou na igreja que eu dirigi em Valinhos. Primeira vez. Prazer, Deus abençoe, viu?
Muito bem. Pastor Carlos Salgado, carinhosamente chamado pelo nosso presidente como Pastor Salgadinho. Isso. É o pastor da nossa igreja em Portugal, um dos pastores da nossa igreja ali, né? Queria também que o senhor deixasse as considerações finais do senhor. As considerações finais. Faço minhas as palavras dos meus companheiros. É um prazer, mais uma vez, ter estado aqui com os irmãos. Um prazer enorme. E oro para que Deus abençoe o Ministério do Belenzinho, para que seja sempre uma referência, não só no Brasil, mas também fora de portas, ou seja, no estrangeiro, que é, e que Deus possa ajudar a liderança, nosso querido irmão pastor José Wellington Bezerra da Costa, que não tem sido fácil as situações, mas que Deus tem estado ao seu lado, e ele é um homem extraordinário, da qual particularmente muito admiro e aprecio e estimo, e também o pastor José Wellington Júnior, que Deus ricamente abençoe toda a liderança, os pastores deste Brasil, e especialmente o Ministério do Belenzinho que mais conhecemos. Vários lugares que eu tenho vindo ao Brasil, tenho estado, o pastor Emanuel falou, creio que ele esteve também em Cruzeiro. Eu estive também em Cruzeiro com ele lá, já vai há muitos anos, e sem dúvida muito bom. E também Araçatuba. Araçatuba também. Isso. Agora começamos a lembrar, isto é com mais cerejas, não é? Vai-se lembrar. Mas que Deus ricamente abençoe, é um prazer muito grande. E eu estar aqui hoje, para mim, eu sinto-me alguém privilegiado. Nunca pensei, mas que Deus possa abençoar. E mais um motivo para orarmos por esta equipa, por este trabalho tão eficaz que vai para o mundo fora, não é? E que Deus possa ajudar. E aqueles que nos ouvem, a palavra que eu posso dizer é que cheguem-se a Jesus. Ele é a nossa esperança, só com Ele nós alcançamos a vitória, e que Deus possa abençoar a todos. Amém. Pastor Tiago, se me permite só eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida e na minha família, mas também agradeço meus pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior, nosso presidente da Convenção Geral, pelo carinho que eles nos tratam, sendo eles presidente da nossa igreja, pastor Wellington aqui no Ministério do Belém, em São Paulo, da Confradesp, e o pastor Wellington Júnior, presidente da Convenção Geral. Eles nunca deixam de nos tratar com todo carinho quando aqui chegamos. Então eu agradeço de coração o tratamento que eles têm dado a todos nós. Amém. Pastor Tiago, também quero endossar as palavras do pastor Emanuel e agradecer ao pastor José Wellington, nosso presidente, nosso pai, pastor Wellington Júnior, e por nos permitir trabalhar ao lado dos senhores. Que honra para nós poder servir no Ministério do Belém. Muito obrigado. Também mandar um abraço a alguém muito especial, que sem a ajuda dela eu não chegaria, a minha querida esposa Késia, que me acompanha. Um beijão. E aos meus filhos, o Matheus, a Sara, a Júlia e a Isabela. Um abraço a todos. Amém. Eu quero mandar um abraço também todo especial para os irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook lá do Itaim Paulista, os irmãos também de São José dos Campos que estão comentando aqui, alguns até de Portugal também, viu, pastor Carlos? Estão na audiência, mandaram até a bandeirinha aqui para a gente. A minha esposa, irmã Noemi. Aí, ó, vai ver isso aí. Um abração para o pessoal do Itaim, para todos eles. Abraços. Aí, um abraço para a irmã Noemi, para a irmã Késia. Toda a minha família, né? A família do pastor Emanuel, a família do pastor Carlos. É capaz de estar lá, tem lá a família da igreja também. Qual o nome da esposa do senhor? Ela é mais conhecida, irmã Nini. Irmã Nini? Muito bem. Um abraço para a irmã Nini aí, direto do Brasil para Portugal, e para os irmãos aí da igreja do pastor Salgadinho que estão nos acompanhando. Você que está nos ouvindo, nos acompanhando pela TV de Belém, não saia daí, a programação continua. Estamos no intervalo da EBO, então a nossa programação não é ao vivo, mas tem conteúdo para você. Voltaremos às 14 horas, direto do templo, onde acontece mais um período de estudos bíblicos. A minha gratidão ao nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, o vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, toda a diretoria da nossa igreja, representada aqui pelo pastor Paulo, a diretoria da convenção, representada pelo pastor Emanuel, as equipes que estão trabalhando, a equipe administrativa, a equipe da comunicação, na pessoa do gestor André Tsuchiya, a secretaria, na pessoa do pastor Pereira, pastor Marco Almeida, o operacional do pastor Mazinho, e todos que estão envolvidos aí, pastor André Custódio, com o pessoal da cozinha que cuida aí da alimentação dos nossos obreiros. É uma bênção esse pessoal que vem servindo com alegria aqui para que a escola bíblica alcance o seu objetivo. À noite, o culto é aberto a toda a igreja, às 19 horas, você está convidado a participar. Nós estamos localizados na rua Doutor Fon, uma paralela aqui da Radial Leste, a poucos metros da estação do Belém.
Nossa gratidão também à nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, que tem patrocinado todo este evento, inclusive a cobertura. A você que esteve na audiência até este momento, o nosso muito obrigado e até já já, se Deus quiser. Eu finalmente escapei das garras do tipo 2 e quero falar pra todo mundo como eu fiz isso com essa simples receitinha. Simples mesmo. Provavelmente você não saiba disso, mas o tipo 2 não tem nada a ver com genética ou açúcar, mas sim uma molécula específica que está impedindo o seu corpo de produzir a insulina natural. Mas é só você fazer essa mistura com 3 ingredientes simples que vão limpar seus pâncreas e ajudar na produção de insulina, o que vai reverter o seu tipo 2 para sempre. Tudo o que você precisa fazer é essa receita todas as manhãs antes das 10 da manhã. Fácil, né? Eu sei que isso vai contra tudo o que você já ouviu falar até hoje. Mas eu mesma fiz isso e hoje eu posso comer chocolate, bolo, café com açúcar que eu amo. E tudo que eu gosto, tranquila, sabendo que minha glicemia tá controlada e o tipo 2 foi revertido. Como tem muita gente me pedindo e não consigo falar tudo por aqui, eu vou liberar o link de um tutorial rapidinho aqui para quem quiser, para saber como fazer essa receita e experimentar. Depois me fala o resultado. Beijo! E se a Amazônia trouxesse a potência do ácido hialurônico para sua pele? Natura descobriu o máximo poder do Tucumã e transformou em uma hidratação anti-sinais para o seu corpo. Uma inovação da Natura para você. Escola Bíblica 2023. Bom dia, paz do Senhor, queridos irmãos, queridos amigos, obreiros, pastores, membros da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Estamos iniciando o 9º dia da nossa EBO. Olha só,
Já se passaram mais de uma semana, hein? Que trabalho especial, que trabalho maravilhoso. Estamos com a alma enriquecida de preciosos ensinos da Palavra de Deus que temos recebido ao longo desses dias. A nossa EBO ela começou dia 17 de setembro e vai até o dia 2 de outubro de 2023. É isso mesmo. Todos os dias, reuniões nos períodos da manhã, 8h30 às 12 horas, período da tarde, 14h30 às 16h30 e à noite, 19 horas, um culto aberto a toda a igreja. Durante o dia, as reuniões são restritas aos obreiros, por conta até de espaço, mas à noite, com a cooperação dos setores, podem participar as irmãs, líderes de departamentos, todos aqueles que desejarem ouvir a palavra de Deus e prestigiar a Escola Bíblica de Obreiros do Ministério do Belém 2023. Nós estamos na edição de número 77. Esse trabalho começou em 1946 pelo pastor Cícero Canuto de Lima, que foi o presidente do Ministério do Belém, sucedido pelo nosso atual presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Aos sábados, nós temos 2 períodos de reunião. Temos das 8h30 da manhã às 12 horas. À tarde é livre, não há atividades e voltamos à noite às 19 horas para um grande culto. Domingo que vem, próximo domingo, dia 1º, culto de Santa Ceia aqui na sede do Belém para toda a igreja e para você que desejar participar conosco. À noite, às 18 horas, culto público, na direção do nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. E segunda-feira, dia 2 de outubro, a partir das 8h30, 8h30 da manhã, último período da EBO, tá certo? Então, das 8h30 da manhã às 12 horas teremos reunião normalmente. À tarde é livre, porque a igreja precisa ser preparada para o culto da noite, que é um culto especial. Mas que culto que é esse da noite do dia 2 de outubro? É o culto em ações de graças pelos 89 anos do nosso presidente. É isso mesmo, cheio de vigor, cheio de disposição, unção, graça de Deus. O nosso pastor estará comemorando 89 anos na próxima segunda-feira, dia 2 de outubro. E você está convidado a estar conosco, prestigiando, abraçando o nosso querido pastor José Wellington Bezerra da Costa. E você que o conhece sabe que ele faz questão do abraço, do aconchego, do carinho dos irmãos e principalmente de tirar uma foto. Então, se você estiver por aqui, podendo, tendo condição, vai até o nosso pastor, cumprimente-o pelo seu aniversário, que com certeza ele ficará muito feliz. Receberemos pastores de todo o Brasil, presidentes de convenções, presidentes de ministérios, de igrejas em capitais. Receberemos também os nossos pastores do estado, pastores presidentes de campo, do Ministério do Belém, da Confradesp, de outras convenções também, pastores setoriais, dirigentes de congregações da capital e região metropolitana. Com certeza vai ser uma bênção. Ontem à noite tivemos um culto de casa cheia, o pastor presidente dirigiu os trabalhos, diversos setores escalados, os setores escalados estavam bem animados. Portanto, se o seu setor está escalado para hoje, anima o pessoal, agita todo mundo aí para que eles venham dispostos a glorificarem a Deus, principalmente no momento da chamada, hein? Porque o nosso pastor faz uma apresentação dos setores e o pessoal tem se manifestado, viu? Dando glória a Deus, dando aleluia. Você viu, Márcio, ontem o pessoal se manifestando, o pessoal glorificando a Deus, o pessoal marcando presença na hora da chamada? Meu amigo pastor Tiago Bertolino, achei que você não ia me chamar, eu tô aqui te observando, rapaz, eu vi sim, acompanhei a transmissão e é bonito de ver, né? Foi um dos cultos mais repletos, aliás, bom dia a você que está acompanhando, paz do Senhor Jesus, um dos cultos mais completos, ali, mais repletos de pessoas nesses últimos dias. A gente sabe, né? A Escola Bíblica começa, aquele pessoal vai se organizando para estar presente. E ontem foi uma noite muito especial. Eu gosto daquele irmão, gosto de todo mundo, deixa bem claro, mas aquele irmão que esteve louvando ontem, como é que é o nome dele mesmo? Letildo, pastor Letildo. Rapaz, que alegria. Que bom poder reencontrar esse povo que tem o nosso DNA assembleano, né, pastor Tiago? Muito bom. Pastor Letildo, ele anima o auditório mesmo, viu? Ele fala, vamos cantar o que a gente cantava há 50 anos atrás? E a igreja vai junto. Essa alegria não vai mais sair. Por aí. Rapaz, não sabia que você cantava, não? Não canto. Só quero mostrar o que o pastor Letildo cantou. Pastor presidente, pastor Zé Wellington, por favor, dê uma oportunidade para o Tiaguinho cantar no culto hoje à noite, que vai ser sucesso, com certeza. Não. Deixa o pastor Letildo cantar e a gente registra, a gente marca aí presença através das imagens.
E o preletor de ontem foi o pastor Cisac Valadares. O pastor Cisac fechou o dia com uma poderosa ministração no período da noite. Foi uma bênção. O pastor Cisac é o primeiro secretário da nossa convenção, a Confradesp, e é o presidente da Assembleia de Deus de Rio Claro. Há 25 anos, ele completou recentemente bodas de prata lá na presidência da igreja. Fez uma bonita festa, inclusive, comemorando esta data. Eu quero mandar um abraço para a irmã Elisa Moreira, que está nos assistindo desde lá de Ji-Paraná, em Rondônia. Conheço Ji-Paraná, hein? Já estive aí no trabalho do Conselho da Juventude da CGDB e foi uma bênção. Longe, quente, mas uma cidade maravilhosa, viu? Muito bom ter a irmã aí na audiência. Copia o link, irmã Elisa, da nossa transmissão, manda aí no grupo da família, no grupo da congregação, do trabalho, para que outros irmãos aí de Rondônia também participem conosco. Fique ligadinho, estamos começando mais um período de estudos bíblicos, serão 3 mensagens agora pela manhã e com certeza você será muito abençoado e edificado nos acompanhando na 77ª EBO, Escola Bíblica Belém 2023.